1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus e na sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Podem sentar, queridos irmãos. Nós vamos, então, somente relembrar que já falamos sobre a igreja, uma igreja maravilhosa como essa de Tessalônica, que proporcionou para Paulo uma esperança e também uma alegria. Nós já vimos isso. Na forma que Paulo coloca aqui, ele coloca a igreja como a esperança e a alegria dele e também uma coroa de exultação, na nossa versão falou isso, mas depois nós vamos ver no grego como está. O apóstolo Paulo ele estava medindo estas qualidades amáveis da igreja de Tessalônica mediante um padrão. Não sei se os irmãos estão lembrados que padrão foi esse. Os irmãos que estiveram aqui no domingo passado, ou os irmãos que assistiram a esta pregação no nosso canal do YouTube, devem se lembrar que o apóstolo Paulo ele tinha um padrão. O apóstolo Paulo ele colocou estas características que produziram a alegria dele diante de um critério, diante de um padrão. E este padrão era, os irmãos estão lembrados? Este padrão era a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda alegria, toda esperança e toda a glória, a exultação que a igreja de Tessalônica promovia no coração do apóstolo Paulo eram características que estavam diante da vinda de Jesus. Paulo está dizendo isso pelo seguinte: porque eu posso muito bem me alegrar com a igreja hoje, mas no dia do juízo eu posso me entristecer com ela. Eu posso ter esperança na igreja de hoje e no dia do juízo a minha esperança dessa igreja ser frustrada. Como isso acontece? Eu dei os exemplos semana passada, só vou repetir para a gente entrar no terceiro ponto do apóstolo Paulo. Por exemplo, eu tenho expectativa de que os jovens de hoje da nossa igreja, e eu falo jovens não no sentido dos meninos de uma idade mais próxima ali dos 17 a 20 anos, não só, também tenho esperança neles, mas eu tenho uma esperança nos jovens obreiros, como o João não pode ser jovem obreiro, né? Já tem séculos ali. Mas eu me refiro, por exemplo, o Fernando, que está chegando agora, né? Aspirante ao ministério presbiterial. Eu me refiro aos novos irmãos que estão com a mão no arado, César Lucas, né? Que é o nosso presbítero aqui, Wesley Ferreira, o João, né? O nosso mestre antigo, o apóstolo João, né? Ele esteve ali pegando o discipulado com o apóstolo João. Os irmãos veem que ele só prega em João, né? O João só prega em João. Então, quando nós criamos essa esperança, essa expectativa com vocês, não quero dizer os jovens como o Ricardo, né, o Lucas e outros, o Melk, os irmãos que estão aqui nessa fase da juventude, mas os novos obreiros. Eu tenho essa expectativa, essa esperança. Agora veja, irmãos, será que essa minha esperança com relação ao momento de vocês agora, ela fica de pé no dia do juízo? Esta é a minha pergunta. Será que a alegria que eu tenho com vocês hoje aqui, ela ficará de pé no dia do juízo? Porque Paulo está dizendo que tudo que a igreja de Tessalônica promovia nele, a alegria, a esperança, a coroa de glória, tudo isso ficaria de pé na vinda de Jesus Cristo. É uma esperança escatológica, é uma alegria escatológica e é uma coroa de exultação escatológica. E a minha pergunta continua, e eu quero que vocês pensem sobre isso. Muitos pastores se alegram com suas igrejas, mas isso não significa que elas ficarão de pé no dia do juízo. Por exemplo, tem pastores que se alegram porque suas igrejas andam cheias, abarrotadas, fazendo festivais, fazendo um monte de encontros, de outras coisas mais, e todas essas coisas podem se queimar no dia do juízo, virar palha. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12, a partir do 9, o apóstolo Paulo diz que existe só um fundamento, que é Cristo, e que Paulo construiu sobre este fundamento. Agora, cada pastor veja como edifica. Tem pastor que edifica a igreja sobre o fundamento que é Cristo, sabe com o quê?
com madeira, feno e palha. E tem pastores que constroem sobre edifício, sabe com o quê? Ouro, prata e pedra preciosa. Eu pergunto para você, que igreja você pertence? Você pertence a uma igreja que o pastor edifica com palha? Na hora que ele vai pregar, ele dá palha para você mastigar? E você vai comendo, mastigando aqui, aquele troço vai inchando na boca e não desce. E você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo na igreja dessa? É isso? O seu pastor edifica sobre este fundamento que é Cristo, o quê? Madeira? Feno? Ou ele coloca sobre os fundamentos, ele coloca ouro. Ele traz palavras preciosas, como prata. Ele traz palavras buriladas, trabalhadas como pedras preciosas diante de você, para que a sua alma se regozije, se alegre e descubra quem é este Deus que está trazendo estas maravilhosas experiências que têm sido testemunhadas aqui, como vocês ouviram nesta noite. Obrigado. É isto que você participa? Então, como eu disse quinta-feira, repito agora, Deus não derrama essas cachoeiras todo o tempo, não. Está derramando em nossa igreja agora. Aproveite e entre debaixo dela. Aproveite, porque isso não acontece sempre. Quando Deus derrama esse avivamento que vem do céu, felizes e bem-aventurados são os crentes que adentrarem ali debaixo. Eles vão dizer, Senhor, está acontecendo na nossa igreja e eu quero participar. E como você vai participar? Acordando de madrugada, dobrando o seu joelho para buscar a face do Senhor, lendo a palavra, é vindo congregar, é ouvir a palavra que planta, que semeia e que edifica com prata e ouro e pedras preciosas. E não borracha, nem feno, e nem palha, e nem madeira, como muitos têm por aí. Você acha que os pregadores de feno, de madeira e palha, você acha que eles não estão alegres com aquele monte de gente que para ouvir as besteiras deles? Eles estão alegres. Mas eu pergunto, esta alegria subsistirá na vinda de Jesus? Não, porque Jesus falou que quando um cego guia outro cego, o que acontece? Um só cai no buraco? Os dois, meu amigo. É quem prega e quem ouve. Vai tudo para o buraco de onde? O que você acha? Ah, é a valeta da Melvin Jones, que eu perdi minha placa. Eu perdi a placa do carro lá. Não é a valeta da Melvin Jones. Quando você ouve um desses guias cegos, Jesus falou que não é só ele que cai no buraco, não, os dois. Está vendo que esta alegria de Paulo reflete a eternidade? A esperança de Paulo com aquela bela igreja de Tessalônica reflete a eternidade? Agora, eu disse domingo passado e repito aqui, eu tenho esta mesma alegria com vocês. Eu tenho esta mesma esperança com vocês. Eu amo vocês. Eu vejo em vocês uma igreja sólida. Eu vejo que vocês não se deixam levar pelas lorotas que se pregam por aí, pelas bobagens que se falam por aí, e se alguém vier falar com você, particularmente as bobagens que têm sido ditas aí, eu sei, eu tenho certeza que você protesta e você sabe se esquivar dos ataques dos lobos ferozes que estão por aí. Eu sei disso. Nunca vi um cristão aqui da nossa igreja se desviar para seitas heréticas. Não. Às vezes tem que sair da igreja porque muda de cidade, vai embora, né? Mas, eu quero ir para o espiritismo, igual vi um pastor aqui da nossa cidade falar, que tinha membro da igreja dele pedindo para ir para o espiritismo. Falei, mas sabe por que isso acontece? Porque você sobe no púlpito e dá palha para o povo. Se você construísse com ouro, prata e pedra preciosa, ele não ia, não. Eu não tenho medo de falar contra todas as religiões deste mundo. Eu não tenho. Eu respeito todos os religiosos, mas não respeito nenhuma religião, a não ser o cristianismo, porque o cristianismo é a única religião que foi revelada por Deus e que salva o ser humano do inferno. É a única. Nada mais. Respeito todos os religiosos, mas não respeito nenhuma religião. Só o cristianismo. Qualquer pessoa do mundo que for argumentar qualquer coisa que seja, ele vai ter que tomar
as premissas do cristianismo para argumentar. Ele não pode argumentar com base naquilo que ele crê, sem tomar emprestado o capital do cristianismo. César que gosta de falar isso. Eu queria um dia falar capital emprestado. Agora eu estou pegando capital emprestado do César para falar. Pois bem, voltemos à parte final, a terceira parte, que Paulo primeiro dizia que a igreja era a esperança dele na vinda de Jesus, e dizia que a igreja era a alegria dele na vinda de Jesus. Disse isso semana passada para os irmãos. Eu quero chegar no céu e ver vocês. Se eu chegar no céu e não ver vocês, que alegria foi essa? À toa, aqui na terra? Estava lá a igreja, os irmãos, a gente se abraçando, comendo churrasco nas festas, as pregações maravilhosas. Chega no céu, cadê o povo? Que isso, gente? Estou vendo Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, João, os discípulos de Jesus. E a igreja que eu pastoreei? Meu Deus do céu. O que é isso? Então, esta alegria é diante da vinda do nosso Senhor. Agora, em último lugar, Paulo diz assim: tu és, ou vós sois, a coroa em que exultamos. Vamos para o que ele quer dizer com isto. Há dois tipos de coroas no grego: diadema e Stéfanos. Quem tem o nome de Stephanie, ou Estefânio, ou alguma coisa assim, seu nome significa coroa. Diadema e Stéfanos. Diadema trata-se da coroa real. É aquela coroa de posse por direito. Já Stéfanos fala de uma coroa de conquista. Um esforço que você fez para adquirir. Como os atletas faziam na época do apóstolo Paulo, os atletas gregos, que disputavam maratonas, eles faziam isso extenuadamente até que fossem finalmente coroados. E Paulo usa aqui, no verso 19, ele fala coroa Stéfanos no grego. Ele não diz diadema. Diadema é a coroa de Cristo. Ele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele que tem a coroa por natureza. Mas Stéfanos é a coroa daquele que luta para obter, daquele que corre para alcançar. Então Paulo usa esta palavra Stéfanos para dizer que os tessalonicenses, para Paulo, era Stéfanos, porque mostravam que o esforço missionário do apóstolo Paulo havia chegado ao seu ponto final, o pódio. Paulo havia alcançado o pódio com a conversão dos tessalonicenses, e isso orgulhava o apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, a coroa em que exultamos nessa versão. Mas alguma versão aí deve estar assim, a coroa em que nos orgulhamos, a coroa em que nos gloriamos. Alguma versão deve estar assim com este verbo. Por quê? Agora nós vamos explicar esta palavra orgulho que Paulo usa aqui. Essa palavra orgulho que ele está usando, ele usa em vários lugares. E ela foi traduzida em outros lugares como jactância ou vanglória. Ela tem sentido negativo e positivo. O sentido negativo desta palavra, vanglória ou jactância, é quando você usa ela para autopromoção e para a glória de si mesmo, como, por exemplo, Romanos 3:27, onde Paulo diz que os judeus, veja bem, Paulo diz que os judeus usavam do fato de ter o DNA de Abraão, o sangue de Abraão, como motivo de orgulho contra os que não eram judeus. E Paulo diz o seguinte: onde está a jactância? Vocês já leram isso na Bíblia? Quando eu era pequeno, achava que era um tipo de jaqueta, jactância. Eu falei, deve ser alguma jaqueta que os caras estavam usando. Onde está a jactância? Jactância é um orgulho, é uma vanglória, é um orgulho de si mesmo, veja. Então, os judeus usavam o fato de serem filhos de Abraão para se orgulharem. E Paulo diz, onde está a jactância? Romanos 3:27. Ele fala, foi excluída. A vanglória, no sentido negativo, ela é excluída. Ela não prospera diante de Deus porque é um orgulho próprio. Sabe aquelas pessoas que fazem boas obras e depois tira selfie? Eu vou ajudar o necessitado aqui. Aí vai lá e olha para o meu iPhone, seu mendigo. E aí sai lá com a cesta básica, um sapato e não sei o quê. E aí posta lá, status, fazendo a obra de Deus. Aí tem todo mundo o quê? Os crentes, os outros crentes. O que significa isso aqui, irmãos? Na Bíblia, não lá no Facebook.
O que significa isso aqui na Bíblia? Já receberam o seu galardão. É isso. Você postou suas boas obras no Facebook para que todo mundo batesse palma para você. E quando todo mundo bateu palma, Jesus falou, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Isso aí você não conta com Deus mais para nada. Você já recebeu. Ah, Senhor, mas aquele dia, o Senhor viu no meu Face, Deus? Eu ajudei sim aquela pessoa necessitada. Aí Deus falou, mas aquilo lá você já recebeu. Ah, não, Senhor, o Senhor não me abençoou com nada não naquele dia. Eu lembro que eu não recebi nenhuma benção por causa daquilo. Aí Deus vai dizer, e os like? E os like que você teve? Era o que você acha? Já recebeu o seu galardão, meu amigo. Porque você está fazendo não para Deus e nem para a pessoa. Você está fazendo para si mesmo. E para obter a glória dos homens. Esta vanglória, esta jactância é excluída diante de Deus. Mas existe uma forma legítima para esta palavra, e é esta que Paulo está usando aqui, e também em Romanos 5:3. Vamos só tirar a nossa dúvida? Vamos lá em Romanos, porque daí eu leio o 3:27 e depois leio o 5:3. Preste atenção para você ver. Onde está, pois, a jactância? Essa palavra aqui que Paulo está dizendo, a mesma que ele usa lá, coroa em que exultamos. Exultamos lá é jactância aqui, a mesma palavra grega. E ele diz, foi de toda excluída. Agora vamos para o capítulo 5, verso 3 de Romanos. Ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Olha aqui, jactância de novo. No grego é a mesma palavra de 3:27 e a mesma palavra de 1 Tessalonicenses 2:19 que nós estamos usando aqui para pregar. Coroa de glória. Glória lá é a jactância do 3:27 e é gloriamos aqui do 5:3 que Paulo diz, nos gloriamos não só nisso, mas também nas próprias tribulações. Aqui é legítimo você se gloriar. Aqui é legítimo, Paulo está dizendo você se gloriar. Porque você está se gloriando em algo que te humilha. Você está se gloriando em algo que tira a sua glória e leva esta glória para Deus. Porque um crente, quando é humilhado, perseguido, é sofrido o seu evangelho por amor a Cristo, então Cristo é glorificado nele. E com isso o crente se orgulha. Veja que paradoxo. Isso é um paradoxo. Você não se orgulha naquilo que traz esse sentimento de euforia e de que você é o bom, mas naquilo que te humilha. Então você consegue se regozijar no que te humilha para que a glória pertença só a Deus. Quando crianças, nossas professoras de escola dominical, cadê as professoras aqui, né? Tem umas lá atrás e tem umas aqui ouvindo. Elas ensinavam o seguinte para nós. Cada alma que você ganha para Cristo. Ah, tem uma ali que está já... Cada alma que você ganha para Cristo é uma pedrinha a mais na sua coroa. Eu sei que não é só professor de criança que ensinava isso não, né? Pela cara aqui, até pastor pregava isso no púlpito, não é? Cada alma, irmão, que você ganha uma pedrinha na sua coroa. Porém, o que Paulo está nos mostrando aqui, veja bem a diferença. Paulo está mostrando aqui é que os tessalonicenses, as almas deles, eram a própria coroa. Não eram pedrinhas. Eles eram a própria coroa, na qual Paulo se alegrava como evangelista, não é? E não só na questão do evangelismo, mas também quando você alimenta uma pessoa com a palavra de Deus, quando você cuida dela como irmão em Cristo, quando você protege teu irmão em Cristo, quando você guia estes crentes na presença de Deus. Sabe, é muito bom proteger um irmão. Uma vez eu me lembro, já contei isso aqui, mas alguns irmãos não estavam. Um jovem que estava em uma igreja diabólica, porque tem gente que acha que igreja... Tudo é de Deus, porque está escrito lá, igreja evangélica não sei o quê. Igreja evangélica, o cavalo de Jesus. Aí tem um monte de coisa, tem um monte de gente que é tudo igreja, tudo é de Deus. Eu tenho até foto ali no celular que o irmão me mandou. O irmão está aqui. De uma igreja, como é que você lembra o nome dela? Igreja secreta. É um piripaque lá que deu, o cara escreveu o nome até embaixo.
Ele não escreveu o nome no alto, ele escreveu no rodapé da igreja, assim, igreja secreta, Jesus, não sei o quê, alguma coisa meio esquisita. Aqui em Vilhena. Agora você imagina, aquelas que tem lá no Rio de Janeiro e outros lugares piores. Igreja da cobra de Moisés que engoliu as outras duas. Igreja o cuspe de Cristo que abriu os olhos do cego. Irmão, não estou brincando, tem isso. Tem isso. Cristo em chamas, a noiva pegando fogo. Tem um monte de... Tem igreja de toda forma que você tentar imaginar. Mas uma das coisas foi o seguinte, tinha uma igreja aqui em Vilhena, na época um lobo devorador, que estava aí com o título de pastor, né? E o nome dele era Bispo Alex. Eu só ia falar a primeira letra do nome, mas agora já foi. E a igreja era Graça e Vida. Ia falar só GV, né? Graça e Vida. Mas agora já foi. Igreja Graça e Vida, Bispo Alex, né? Lobo devorador, enganador, mentiroso, herege, pervertedor de corações, certo? E a igreja assim, lotada, né? Aí tinha um jovem lá, que na época eu estava pregando, coincidentemente, eu estava pregando na carta de Judas, né? Judas prega contra os falsos profetas, né? Eu estava alertando a igreja, inclusive teve uma reunião de pastor, na época eu ia, né? Tomar café com eles e tal. Aí eles ficaram assim comentando, tá tendo um negócio aqui muito esquisito nessa cidade. Tem um tal de Alex aí que está roubando nossas ovelhas. Todo mundo aqui já teve uma ovelha que saiu da sua igreja para ir para a igreja daquele cara lá, né? Aí um falou, mesmo, na minha saiu 2. Aí o outro, na minha já foi 5 já. Aí eu estou quase sem ninguém. E outro não sei o quê. E você, pastor Cleilson? Falei, na minha não saiu ninguém, não. Mas o que você faz? Eu falei, eu construo sobre o fundamento que é Cristo, ouro, prata e pedra preciosa. Eu não coloco madeira, nem feno e nem palha na hora que eu estou pregando, não. É isso. Agora, se quiser ir, vai, eu não vou atrás também, não. Você foi atrás de herege? Vai queimar com ele. Vai queimar com ele. Você está indo sabendo que você está indo atrás de um herege. Você não está inocente, não. Quer ir? Vai. Não seguro crente, igreja. Irmão, a igreja é de quem? E quem é que tem que segurar? Então pronto aí. Não sou eu, não. Eu tenho que alimentar, guiar, ensinar, proteger, fazer muita coisa, mas eu não posso segurar. Porque quem segura é ele, a igreja é dele. E eu falei, na nossa igreja não saiu ninguém. Aí ele, nossa, mas esse cara espantado. Eu falei, eu é que tinha que estar espantado com vocês. Da igreja de vocês sair para ir para lá. Eu é que tinha que estar espantado. O normal era não sair. O normal era a igreja identificar os falsos profetas e dizer não para eles. E não ir atrás, correr. Pastor, mas lá tem milagre, e daí? Eu não quero saber se lá tem milagre. Já me perguntaram, igreja que tem milagre, Deus está ou não está? Eu não quero saber. Eu quero saber uma igreja o que ela prega. É isso que eu quero saber. Se esta igreja prega a verdade, Deus está lá para abençoar. Se ela prega mentira, não interessa os milagres. Não interessa, Deus não está para abençoar. Ele pode até estar, porque Deus está em todo lugar, né? Alguns lugares está para abençoar, outros para julgar. Espero que Ele esteja aqui para abençoar. Porque tem lugar que Deus está lá, presente e olhando. Tá. Deixa quieto, isso aí vai chegar o dia. Então, quando um pastor cuida e protege, eu estava pregando em Judas, eu lembrei daquele jovem. O jovem tinha ido para lá. E eu orei por ele num dia, né? Falei, Senhor, eu quero encontrar com esse jovem para eu livrá-lo deste fogo da heresia. Judas fala isso, né? Arrebata essas pessoas do fogo. Aí eu fiquei com isso, eu falei, não, aquele jovem eu tenho que tirar, porque ele é meu amigo. Aí um dia eu fui na feira, acho que comer pastel, tapioca da Maria na época, não sei. Aí encontrei ele, eu falei, rapaz, vem aqui agora, vou pagar um pastel para nós. Eu preciso conversar com você. E aí comemos o pastel e eu falei para ele, saia daquele antro de perdição, de heresia e de toda sorte de diabo, de demônio que tem ali naquele lugar. Sai de lá. E ele ficou assustado, por quê? Eu falei, por causa das heresias, e todos que seguirem esse homem,
eles vão cair. E se Deus não tiver misericórdia, eles não vão mais se levantar. Tá? Saia, saia. Aí ele ficou assustado e disse para mim assim: pastor, essa semana eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra sobre este lugar que eu estava incomodado, mas não sabia se era de Deus ou não. Aí você aparece e me fala isso para sair de lá. Eu vou lá conversar com ele, pedir autorização e pedir carta para sair. Falei: negativo, você vai sair agora. Você nunca mais vai voltar lá. Porque você não pede autorização para lobo. Você não pede carta para lobo. Lobo não pode assinar uma carta para você. Não pode. Você está se sujando. Você está sendo recomendado por um lobo. Foge agora! Agora! Foge de lá. Nunca mais volta. Aí ele assustou mais, né? E nunca mais voltou. E a igreja se fechou com um grande escândalo dele, levando um monte de dinheiro de um monte de gente daqui. Né? Tinha outra mulher aqui, sendo que tinha outra lá onde ele estava também. Em todo lugar que ele ia, acho que tinha uma mulher. Né? Esse aí era da seita dos Islã, né? Pode ter um monte de mulher onde ele vai. E daí construiu uma mega casa, uma mansão, não sei aonde, lá em Goiás, com piscina e tudo, com dinheiro, tudo que ele arrecadou do povo daqui. Né? Então, pastor, pregador, cuida, alimenta, protege e guia os crentes. E esses crentes que se submetem ao ensino e permanecem firmes na fé, eles são a coroa de glória desses pastores. Estou dizendo, não é toda igreja, não é porque um pastor se alegra com a igreja que no último dia vai dar tudo certo, não. Esse bispo Alex se alegrava com toda a igreja Graça e Vida. E daí? No dia do juízo, vale o quê? Já não vale nada agora? E no dia do juízo? Está guardado e acumulado, Paulo diz isso lá em Romanos 2, para o dia da ira de Deus. E no dia da ira de Deus, sabe o que vai acontecer? Apocalipse 6 diz: no dia da ira de Deus, os ricos, poderosos, grandes, pequenos, servos e livres, escravos e qualquer tipo de gente, vai dizer o seguinte: montes e outeiros, pedras, caiam sobre nós, porque é chegado o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, e quem é que pode subsistir? E os montes vão dizer: não vou cair, não sei não, vou nada. Você tem que ficar inteirinho aí, para enfrentar o juiz de todas as coisas. Não vou te esconder, não conta comigo. Cavernas, cadê você? Queremos esconder do grande dia. Não, nós fechamos nossas portas, aqui ninguém entra. Você tem que encarar o juiz de todas as coisas. As pessoas falam assim: naqueles dias procurarão a morte e a morte fugirá deles. As pessoas falam que as pessoas vão querer se matar e não vai conseguir, vai ficar agonizando. Gente, Apocalipse é simbólico. Não está falando de suicídio mal sucedido, não. Como se algum fosse bem sucedido, né? Não está falando disso. Ele está dizendo que estas pessoas preferirão a morte, preferirão a cessação da existência, mas isso não existirá, porque terão que encarar o juízo de Deus. Mas o apóstolo Paulo estava lá para ensinar, para guiar, para alimentar e para proteger o povo de Deus. E os tessalonicenses corresponderam, e Paulo chamou eles de quê? Coroa da minha jactância. Mas jactância não é uma coisa errada? Ela tem os dois sentidos. Quando você se gloria para você mesmo, é pecado. Mas quando você se alegra naquilo, você se gloria de ter realizado uma obra de Deus, e você viu de fato o fruto na vida deles para a glória de Deus, é lícito que você se glorie nestas coisas. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, a ideia do apóstolo Paulo aqui é daquele antigo maratonista das corridas gregas, né? Que ao chegar em primeiro lugar, era laureado com uma coroa de arruda a princípio, né? Os primeiros corredores gregos de maratona, quando chegavam em primeiro lugar, eles passavam em volta das orelhas dele aqui, né? Na nuca aqui por trás, um ramo de arruda. Já viu aquelas antigas imagens, né, de Roma, da Grécia? Eles tinham aqueles raminhos de arruda em volta das orelhas, passando por trás da nuca, para laurear, para coroar a sua vitória. Posteriormente, eles trocaram
os galhos de arruda por folhas de ouro, folhados de ouro, né, imitando as folhinhas de arruda, para que elas fossem preservadas como um sinal da vitória daquele corredor. Em Filipenses 2,16, Paulo diz o seguinte, ele diz, irmãos, sejam irrepreensíveis, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, olha, também falou os Filipenses a mesma coisa, no dia de Cristo eu me glorie, ou seja, eu me exalte, positivamente eu me exalte, de que não corri em vão e que nem me esforcei inutilmente. A coroa de glória de um fiel pastor é saber que desde agora os seus liderados preservam a palavra da vida, para que na vinda de Cristo o seu trabalho seja reconhecido e aceito diante de Deus, e então ele seja coroado. Se eu serei coroado no céu por alguma obra que tenho feito, que esta obra seja vocês mesmos, que possa contar para o meu galardão. Você pode, não vou dar galardão para ninguém, não sei o quê. Não é isso não, irmão. O trabalho de um homem de Deus deve ter os resultados que a Bíblia diz que terão. E nós precisamos nos alegrar com isso, enquanto vocês exercitam isso, vocês consequenciam isso, vocês trazem isso como consequência, como um resultado de um trabalho fiel que tem sido feito na obra e na seara do Senhor. E eu digo isso para vocês. Eu tenho visto vocês como um resultado fiel de um trabalho. Porém, ainda vejo vocês mais fiéis do que o meu trabalho. Se for comparar as fidelidades, a fidelidade de vocês é maior do que a fidelidade do meu trabalho. E eu louvo a Deus por isto, porque vocês aprenderam com a verdade da palavra de Deus a como corresponder com fidelidade a um pastor que procura ser fiel, ainda que não consiga, mas que procura. Então quero encerrar dizendo, tudo o que Paulo diz aqui, como já vimos, tem em vista o quê? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor voltar, além de todas as coisas que nós já sabemos que envolverão a portentosa vinda do nosso Senhor, no que diz respeito aos eventos cataclísmicos que ali acontecerão, ainda temos essa questão de galardões, das recompensas, mas o que Paulo diz aqui é que, ainda que não houvesse recompensa pelo seu trabalho, ele já estaria alegre, ele já se sentiria orgulhoso do seu trabalho, quando, ao chegar naquele grande dia, ele visse todos aqueles que ele levou a Cristo por meio do Evangelho. Pessoas perseverantes, que não desistiram de sua jornada cristã, apesar de suas tribulações. Vocês viram como os tessalonicenses sofreram? Sofreram muito, mas ficaram lá. Paulo preocupou tanto que ele não podia voltar a Tessalônica, porque o diabo impediu, mas ele mandou Timóteo. E quando Timóteo regressou, falou, apóstolo, aquela igreja está do jeitinho que o Senhor deixou. Mas como? O povo lá pega na pancada, eles dão pedrada, eles perseguem, eles quebram a casa do cara, derrubam as portas, eles ameaçam, fazem de tudo para até matar. Como aquela igreja com 3 semanas resiste a tudo isso? E Timóteo, olha, não sei, eu sei que ela está de pé. Uma igreja cheia de fé, cheia de esperança e cheia de amor. Meu Deus. E Paulo se regozijou tanto que ele disse, no dia de Cristo, eu sei que eu não corri em vão. Vocês são a prova disto. Pessoas que nunca desistiram. Imagine, irmãos, todos aqueles crentes serão a glória dos seus pastores naquele grande dia. E eu espero isso de vocês. Essa noite eu sonhei com umas pessoas que eu já pastoreei há muitos anos. E essas pessoas, né, disseram, entre elas estava a irmã Fátima, né? Não sei se ela vai ouvir ou assistir essa pregação gravada. Entre elas estava a irmã Fátima. Eu estava com a minha esposa na casa da filha dela, da irmã Carla, a esposa do irmão presbítero Ender. E aí a irmã Fátima chegou e falou, eu fiquei todo alegre, eu fui abraçá-la, né? Ela falou, peraí, eu tenho uma coisa para reclamar de você.
Eu falei, mas o quê? Ela falou, você pregou domingo passado, meu irmão, domingo passado mesmo. Você pregou domingo passado que você não está nem aí mais para as pessoas depois que você vai embora, não. E você foi embora daqui, você não está nem aí mais para mim, para nós? Aí eu, meu Deus, não foi isso que eu queria dizer, cutucando a Joana para ela me ajudar, né? Mas nessas horas, meu filho, você fica sozinho mesmo. E ela pegou e falou, aí chegou outra irmã e falou, é mesmo, eu vi essa pregação também, acho que foi a Ana Paula, tem uma Ana Paula lá. Eu falei, misericórdia, e agora, né? O que eu faço para explicar? Então, eu quero explicar aqui, né? Primeiro, pedir perdão, né? Se eu falei e feri alguém com isso, quero pedir perdão. É lógico que eu não vou esquecer das pessoas. Os irmãos entendem o que eu quis dizer? É que onde eu estou inserido, que onde Deus me colocou, eu me envolvo com aqueles irmãos a ponto de que este envolvimento nos torne esta família. E quando o Senhor nos levar para outro lugar, lá farei a mesma coisa. Não tenho mais aquela interferência que eu tinha antes. É isso que eu quis dizer. Não que eu não ame mais. Eu amo, sim, a todos estes irmãos, estas irmãs que eu estou falando, que pastoreei há algumas dezenas de anos, que já se passaram. Quero ressaltar isso daqui, porque me lembrei do seguinte, que quando eu chegar no céu, estas pessoas também estarão lá. E elas também são a parte do fruto do meu trabalho. E eu quero me gloriar positivamente na vida destas pessoas fiéis, pessoas que não abandonam a Deus, são perseverantes. E quero dar a última palavra, dizendo o seguinte para os irmãos. O apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 4, ele teve uma visão do trono de Deus. Uma visão maravilhosa. Do trono de Deus fluía poder, brilho, glória, coisas maravilhosas. E ele via os anjos, os querubins, os 4 seres viventes, todos eles louvando, exaltando a Deus, sua majestade, o seu poder criativo, sua onipresença, sua onisciência, todos os atributos de Deus sendo honrados e louvados pelas criaturas celestes. E de repente o apóstolo João vê também quem? 24 anciãos, coroados, laureados, com suas coroas estéfanos, porque lutaram pela fé e chegaram ao fim de suas carreiras vencedores. Como o próprio Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, mas não somente a mim, mas também para todos aqueles quantos amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes 24 anciãos, quem eram? Eram os 12 patriarcas da antiga aliança e os 12 apóstolos da nova aliança. João os viu. João viu esses 24 anciãos fazendo o quê? Eles estavam com suas coroas, eles estavam laureados, eles estavam já vencedores no céu. Mas o que eles fizeram? Eles se prostraram diante do trono de Deus e arrancaram suas coroas e depositaram aos pés daquele que vive e reina para todo sempre. Vocês podem ser a minha coroa, mas lá no céu não vai ter espaço para ela na minha cabeça. Eu a tirarei da minha cabeça para colocá-la aos pés de quem realmente merece. E quem merece todas as coroas dos crentes vencedores é o nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas. Nosso trabalho será reconhecido lá no céu, mas nenhuma coroa terá sublimidade diante do trono do Pai e do Cordeiro. Isso não é recusa de galardão, mas é reconhecimento daquele que é maior do que todos e que maior é o que nos gloria do que a glória que recebemos dele. Então eu quero chamar os irmãos para assumir uma responsabilidade de ser como aquele servo fiel, instruído, obediente, ousado, destemido, perseverante. Desenvolva a sua vida espiritual, desenvolva o fruto do Espírito que torna você maduro. O Senhor concedeu uns para evangelistas, outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, em quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em vez de meninos, cresçamos, diz o apóstolo. Esta é a glória dos fiéis pastores, crentes fiéis que crescem e que permanecem na fé, a fé que uma vez foi dada aos santos. Sim, irmãos, sim, vocês são a minha glória e a minha alegria no dia final. Eu me regozijo hoje com vocês, mas me regozijarei muito mais naquele dia em que eu os vi todos diante do trono do Senhor, também recebendo o vosso galardão pelo trabalho que cada um de vocês realizou neste lugar e aonde você esteve, aonde Deus te chamou para realizar. Vós sois, irmãos, vocês são a minha esperança, vocês são a minha alegria e vocês já são a minha coroa de orgulho aqui neste lugar. E quando eu chegar na glória e vê-los todos lá, eu tirarei a minha coroa e lançarei no trono, na base do trono de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória.